Bom, muito boa noite. São 18 horas e 31 minutos desse domingo ventoso, domingo frio, né? Quem é da Serra Gaúcha aqui sabe que não está muito boa a nossa temperatura, está 8 graus nesse momento, temperatura aqui em Caxias do Sul. Quero dar o meu boa noite para todas as pessoas que estão entrando nesse nosso papo de domingo. Vamos aqui, durante 30 minutos, falar de alguns assuntos. Boa noite para o Cícero Vígulo, para o Milton Spier, para o Jacir Souza, para a Mara Cardoso, enfim, há várias pessoas que estão entrando aqui nos dando boa noite. Eu quero começar, um abraço para o Fernando Soares Rampinha. Não sei se o Rampinha continua em Curitiba, né? Lá deve estar frio também, né, Rampinha? Curitiba tem um clima bastante parecido aqui com o clima da Serra Gaúcha. Também para a Aline Oliveira, meu muito boa noite. Para a Cléo Araújo, né? A Cléo está dando uma boa noite da Casa de Acolhimento LGBT Construindo a Igualdade, essa iniciativa aí da ONG Construindo a Igualdade, é muito interessante, né? Criaram uma casa de acolhimento a jovens LGBT que, enfim, tem aquelas situações, né, em que eles ficam desprotegidos, muitas vezes expulsos de casa, né? Então ali vai ser um espaço, né, de convivência, não só para o pessoal poder ficar, mas uma série de outras questões. Então, parabéns para a ONG Construindo a Igualdade, com essa iniciativa da Casa de Acolhimento. Também boa noite para a Daiane Padilha, para o Marco Silveira, para o Adalgiso de Castro Filho, para a Ana Jesur, para a Hortência Muriel, enfim, para vários amigos e amigas que estão entrando aqui. Pessoal, vamos começar muito rapidamente aqui falando um pouco da pandemia. Muitas pessoas me perguntaram ao longo dos últimos dias, com essa situação de que atrasou a realização da segunda dose da vacina Coronavac, né, por falta de vacinas, pessoas que já estavam na data de fazer a segunda dose não fizeram a segunda dose. Então, muitas pessoas me perguntaram essa semana, e aí, o que acontece? Faz, não faz? Sim, faz. A orientação é mesmo que tenha passado dos 28 dias, né, do intervalo que se preconiza, de 21, 28 dias, deve fazer. E aí as pessoas perguntam, mas dá proteção? Vejam bem, só na primeira dose já tem algum grau de proteção. Então essa proteção dada pela primeira dose não é perdida com o fato da segunda dose ter saído atrasada. É verdade que não houve estudos dizendo, bom, se a pessoa faz a segunda dose, depois daquele prazo de 28 dias, se o reforço, nessa segunda dose, é uma dose de reforço, né, se vai atingir digamos assim, a eficácia anunciada da vacina. Não tem nada que diga que não, tá, mas também não tem estudos que dizem que sim, né? Então, essa de fato é uma questão que fica em dúvida, porque não houve estudos nesse sentido, mas as pessoas devem fazer a segunda dose, elas já estão protegidas com a primeira dose, né? E é importante, então, que as pessoas façam, né? Então, as pessoas têm uma proteção. Então, a proteção da primeira dose é um pouco menor, a segunda dose é uma dose de reforço, né? Mas muitas pessoas já fizeram a segunda dose. Várias pessoas que me contataram ao longo da semana me disseram, consegui fazer a segunda dose. Vários pontos aqui do Rio Grande do Sul, não só aqui na Serra Gaúcha. Dar uma boa noite aqui para o Leonardo Mahmoud Rigoto. O Leonardo está dizendo o seguinte, a internet oportunizando o diálogo entre a sociedade civil, entre a sociedade civil e a sociedade política, premissa básica para uma democracia plena e para os ajustes das instituições. Bem lembrado, Leonardo, aliás, sobre esse aspecto, né? Muitas pessoas, tanto à esquerda como à direita, criticando o encontro que o Lula e o Fernando Henrique tiveram. Eu não critico, pessoal, eu acho que foi uma coisa civilizada, né? Numa sociedade democrática, mesmo tendo divergências, e é evidente, todos sabem que o Fernando Henrique e o Lula têm divergências sobre a visão do Brasil, sobre, né,
propostas, etc., governos que tiveram também iniciativas distintas, mas numa sociedade democrática os polos opostos podem conversar entre si, né? Então, dois ex-presidentes da República sentarem e conversarem, como inclusive o Lula tuitou, né, um almoço com muita democracia no cardápio. Num momento em que há uma fragilização da democracia, uma relativização da democracia, e termos um presidente da República que é um antidemocrata, um defensor da ditadura, um defensor da tortura, óbvio que é importante. Então, o Leonardo relembra essa questão dos diálogos, né? A premissa básica para uma democracia plena e para os ajustes às instituições. Não quer dizer que o Fernando Henrique e o Lula vão fazer uma aliança. Eu acho que o Fernando Henrique ter dito, olha, se tiver um segundo turno entre o Lula e o Bolsonaro, eu voto no Lula, acho que é um extraordinário avanço. Eu quero dizer que se tivesse um segundo turno entre o Fernando Henrique e o Bolsonaro, eu votaria no Fernando Henrique, mesmo sabendo que ele não faria aquilo, né, que a gente defende, mas com certeza, né, a gente pode ter críticas ao governo Fernando Henrique Cardoso, mas havia um funcionamento das instituições democráticas, né, então acho que foi um acontecimento importante dessa semana, né. Quero dar também uma boa noite para a Neiva Conceição, para Claudete, agora para Claudete Lemes, para o Wanderson Lopes, Carlos Zaninho, Alexander Lima. O Alexander Lima está dizendo Lula presidente 2022. A Aline Oliveira está fazendo uma pergunta, o recurso da proposta de emenda constitucional 280 será conduzido para a via judicial amanhã? Então vamos lá, para quem eventualmente não está lembrado, a PEC 280 é uma proposta de emenda constitucional que deputados da base do governador Eduardo Leite apresentaram e retira aquela exigência de um plebiscito prévio para a venda de empresas públicas. Nós entramos com recurso porque eles não conseguiram 32 votos na primeira votação. Foram atribuídos votos a partir de erros que são insanáveis, a nosso ver, e, consequentemente, ela não teve os 33 votos necessários para ser submetida ao segundo turno, porque uma proposta de emenda à Constituição tem que ter 3/5 dos votos em 2 turnos de votação. No caso da Assembleia Legislativa, 3/5 dos votos são 33 votos, eles tiveram 32, né? Então nós entramos, o PDT, o PT e o PSOL, nós entramos com recurso, esse recurso está na Comissão de Constituição e Justiça. Na reunião da terça-feira passada, o relator do recurso, o deputado Matheus Vess, líder do PSDB, deu parecer contrário ao nosso recurso, e a deputada Juliana Brizola entrou com um pedido de vista. Então teria que entrar na pauta da Comissão de Constituição e Justiça nesta terça-feira, mas o que acontece? Acontece que eles fizeram uma reunião, foi feita uma reunião do Colégio de Líderes na quarta-feira, extraordinária, e incluíram na pauta do plenário terça-feira que vem, dizendo que a tramitação regimental estava concluída, teria transcorrido 3 sessões, e, portanto, dava para colocar. Nós dissemos que não são as 3 sessões, são 3 reuniões da Comissão de Constituição e Justiça. Eles estão fazendo uma interpretação que nunca foi feita em nenhum caso anterior, né? Então, nós também estamos fazendo um novo recurso. E no limite, Aline, sim, no limite, se eles atropelarem como estão atropelando, né, se recusarem esse recurso e outras questões, nós vamos sim entrar com o que nos resta, que é entrar na justiça. Então, esse é um tema aí que os nossos advogados, né, os nossos assessores jurídicos estão tratando. Quero dar uma boa noite para o Carlos Zanin, para o Alexandre Vieira, fora do governo entreguista, privatizador, estelionatário político. O Alexandre Vieira está fazendo referência ao fato do Eduardo Leite ter dito na campanha que as pessoas podiam escrever, que ele assinava embaixo, que ele não privatizaria a Corsan nem o Banrisul, e agora quer privatizar, né? A Ana Jesus está dizendo o seguinte: eu e meu marido temos que fazer porque temos problema de saúde, mas já faz 2 semanas esperando, mas não tem nos postinhos o novo prefeito nem aí para nós. Mas chegaram, não sei, Ana, se vocês fizeram a Coronavac, chegaram doses de Coronavac para quem precisa fazer a segunda dose, né? Não sei qual é que foi, se vocês já fizeram a primeira ou a segunda dose, né? Coloca ali depois que no chat ali que a gente pode
dar uma orientação, né? O Adalgiso está dizendo que o Leite, o governador Leite, não gostou do encontro do Lula e do Fernando Henrique Cardoso. Aliás, nem ele nem o Aécio Neves, né? Dois eleitores do Bolsonaro. Eu até tuitei, né? Porque o Eduardo Leite disse que não dá para andar para trás. O que é andar para trás? Andar para trás é votar num defensor da ditadura e da tortura, como ele votou, Eduardo Leite. Andar para trás é querer privatizar saneamento básico, quando no mundo inteiro aquilo que foi privatizado está voltando para a gestão pública. Andar para trás é o que mesmo, senhor Eduardo Leite? Né? Então é um absurdo, né? O Leonardo lembra aqui que o baluarte da democracia é a convivência pacífica de ideias diferentes, é isso mesmo. Né? O grande desafio da democracia sempre tem que ser garantido pela maioria, né? A maioria que tem que garantir os direitos da minoria. Os regimes totalitários se estabelecem de duas formas, ou pela força, né? Pela força mesmo, ou eventualmente até quando se cria uma certa maioria social e que impõe, né, questões a uma minoria que fogem da normalidade democrática. Então, o diálogo é fundamental, né, para uma sociedade democrática. Deixa eu ver quem mais aqui que está fazendo comentários. Agora eu perdi a linha aqui. A Tere Barreira também, boa noite, Tere. O Jacir está dizendo Lula nosso presidente. Rosane Quadros, muito boa noite. Boa noite, Luciano Reis. Boa noite ao Alex Souza também. A Maria Merlotti. O Evaldo Ferreira também. O Alexander Lima está dizendo, Pepe, o pai, o Pedrinho Lima, vai de Lula. Olha, Alex, eu conheço o teu pai, o Pedrinho, há uns 40 anos. Ele sempre foi um democrata, sempre foi um cara que é brisolista, né, histórico, né? E eu não tenho a menor dúvida, né, que o Pedrinho tem uma posição contra esse Bolsonaro e sabe que a gente precisa derrotar esse Bolsonaro, né? O Fernando Soares Rampinha também está dizendo aqui, não só podem, como devem conversar. Pois democracia é pluralidade. Não esqueçamos que foi graças à sua diplomacia que o Lula fez o melhor governo desse país. Né? Também dá uma boa noite para Solange Chaves, para o Márcio Schwast, para a Eliane Copete, né? Para o Murilo Teixeira, lá de Caçapava do Sul. Boa noite, Murilo. Não sei se está tão frio aí em Caçapava como está aqui. A Solange Chaves está em Pernambuco. Bom, Pernambuco deve estar aos 25 graus, né? Não está aos 8, 9 graus que estamos aqui nesse momento. Luiz Carlos Azevedo também, nos dando boa noite. Ivan Agatti, nosso vereador, lá de Coronel Pilar. Boa noite, Agatti. Prazer te ver aqui também. Pessoal, quero falar uma outra questão, né? Gente, vamos se cuidar, porque, infelizmente, os números da pandemia estão crescendo novamente. Número de pessoas contaminadas, número de pessoas indo para a internação hospitalar, e nós temos as nossas UTIs com níveis altos de ocupação, e se os prefeitos e o governador não fizerem nada de substantivo, infelizmente, nós teremos novamente um colapso do sistema de saúde aqui no nosso estado, né? Na sexta-feira, aliás, na sexta-feira, não, desculpe-me, ontem, no sábado, eu estava no carro ouvindo o rádio e vendo prefeitos de vários municípios do Rio Grande do Sul, em lugares onde o governo do estado emitiu o tal de alerta, se manifestando, e eram muito dísparas as medidas que os prefeitos tomavam. Aquilo que a gente alertava, né? No momento que o estado não define uma orientação geral, cada prefeitura faz uma coisa diferente da outra. Alguns tomando medidas, outros não tomando medida nenhuma. Né? Esse é o grande problema. Né? Esse é o grande problema, né, que nós estamos vendo aqui. O Cléo Brum está dizendo o seguinte: de acordo com o artigo 45 do Estatuto Militar, o Pazuello não poderia estar no ato político. É verdade. Ele colocou o comando do Exército numa saia justa. Não sei o que eles vão fazer. Ele, à luz do regulamento disciplinar do Exército, ele cometeu uma grave irregularidade, né, mais uma entre todas, né? Mais uma entre todas, entre tantas
coisas que fizeram. Então, vamos se cuidar, pessoal. Vamos se cuidar. Eu tenho orientado, inclusive, que as pessoas usem a máscara, principalmente em ambientes fechados, ou quem tem que pegar o transporte coletivo, usa a máscara, aquela mais segura, PFF2 ou N95, né? Porque ela é mais segura para as pessoas não se contaminarem com o aerossol que se cria em lugares fechados, né? Uma boa noite para o Yuri Martins, boa noite para a Cecília Vogt, obrigado pelas tuas palavras elogiosas, Cecília, né? Estava vendo aqui a Maria Merlotti está dizendo, já tomei a primeira dose, mas acho que esconde os verdadeiros dados de contaminação. O que pode ter, Maria, é uma subnotificação, né? Porque muitas pessoas fazem sintomas leves e não fazem os testes, né? Esse é um grande problema desde o início, né? Não tem testagem de forma adequada aqui, então esse é um problema grave. Pessoal, deixa eu trocar de assunto aqui agora, né? Eu entrei com um projeto de lei essa semana, na Assembleia Legislativa. Aliás, esse projeto de lei já tem até número, deixa eu dar o número do projeto de lei aqui para vocês. É o projeto de lei número 133 de 2021. O que é esse projeto de lei? Ele proíbe as instituições financeiras de ofertar e celebrar contrato de empréstimo de qualquer natureza com aposentados e pensionistas por ligação telefônica, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. Então, entrei com esse projeto, que é um verdadeiro abuso o que os bancos fazem com as pessoas aposentadas e pensionistas. Recebem ligações, são importunadas a todo momento, mas o mais grave não é só importunar as pessoas ligando para oferecer crédito consignado. O problema é fechar o crédito consignado através de uma ligação telefônica. Então, tem pessoas que não sabem que estão contratando crédito, quando vê, contrataram um crédito consignado. E aí, para desfazer, bom, e o crédito consignado, embora seja um juro mais baixo do que um juro de cartão de crédito, do que um juro de cheque especial, ou de um crédito direto ao consumidor, ele tem juros, né? E eu entrei com esse projeto de lei porque várias iniciativas haviam sendo tomadas em vários legislativos estaduais, mas estava pendente de decisão no Supremo Tribunal Federal se haveria constitucionalidade uma lei estadual proibir isso, né? Porque há uma tese que diz que matéria financeira é prerrogativa exclusiva da União. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal considerou uma lei votada no Estado do Paraná constitucional. Então, nós podemos regulamentar isso e, consequentemente, assim que eu tive essa notícia, eu entrei com esse projeto de lei. Então, veja bem, mas os bancos não vão poder fazer propaganda? Não. Se eles quiserem, o que o projeto de lei diz? Eles podem disponibilizar um telefone desses gratuitos, um desses 0800 da vida, para se alguém quiser ligar e pedir informações sobre um crédito consignado, né? O crédito consignado para aposentados e pensionistas, ele pode ser até 35% do valor da aposentadoria ou da pensão, né? Então, ele tem uma margem consignável, ele não pode ir além disso, né? E ele é um crédito, como eu falei, mais barato do que outras linhas de crédito, né? Eu digo isso porque tem gente que é contra, inclusive, qualquer forma de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas. Eu não sou contra, né? Muitas vezes a pessoa precisa uma linha de crédito e pegar por uma taxa mais barata, que o consignado é mais barato do que pegar o cheque especial ou um crédito ao consumidor. Então, tudo bem, tem esse teto de 35. O problema é que eles ligam no telefone, ficam lá falando, a pessoa não se dá conta, e eles usam, inclusive, a gravação telefônica como meio de prova para dizer que a pessoa contratou um crédito bancário. Então, o nosso projeto de lei diz o seguinte: é proibido fechar crédito bancário por meio de telefone, né? Se o aposentado ou pensionista liga e pede para fazer, eles têm que mandar, pelo nosso projeto de lei, mandar as condições contratuais e o contrato por e-mail, ou via postal, ou por qualquer outra forma de meio físico, para a pessoa ter acesso àquilo, analisar aquilo, e aí, se quiser, de fato, faz o seu crédito consignado. Aí tudo bem, né, gente? Aí, nesse caso, tudo bem. Bom, eu apresentei ele na quarta-feira, acho que foi que eu entrei com esse projeto de lei, né? Já tem alguns veículos de comunicação que
que estão dando divulgação a ele, né? Eu espero que a gente consiga aprovar rapidamente e acabe com esse abuso, né? Se alguém aqui é aposentado, sabe o quanto que eles incomodam com as ligações telefônicas, né? A Solange Chaves, que é de Pernambuco, está me dizendo aqui o seguinte: interior do Pernambuco, vou trabalhar para o Lula incansavelmente, para você voltar a ser ministro. Estive com você na Conferência Nacional de Desenvolvimento Sustentável no governo de Dilma. Vamos para a luta, sou integrante do MMTR, né, Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais. Que legal, Solange. Né, bons tempos, né, de democracia, onde a gente fazia as conferências nacionais, né, essa Conferência Nacional de Desenvolvimento Sustentável, com a participação da sociedade civil, né, definia, né, políticas públicas que o nosso governo desenvolvia, né. Muitas políticas públicas, eu fui ministro do Desenvolvimento Agrário, né, ela estava falando desse período, muitas políticas, Solange, que o MDA fez nos governos Lula e Dilma, não foi nós que inventamos lá, né? Foi através desse diálogo com a sociedade civil organizada, as conferências, nós tínhamos o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável também, onde as entidades do campo, dos agricultores e agricultoras, né, participavam, e lá nós discutíamos as políticas públicas, né? Vamos derrubar esse Bolsonaro, vamos voltar a ter um governo democrático, que com certeza isso vai acontecer novamente. Dá uma boa noite para a Nilda Freitas, o José Luiz Comim. Boa noite, José Comim. O Comim é o nosso vereador em Nova Roma do Sul, né? Nova Roma, que tem o nosso vice-prefeito, Roberto Panassolo. Tivemos 8 anos o Marino Testolin, prefeito do PT, né? Agora o PT está na vice-prefeitura com o Roberto Panassolo, né? Já vai para 16 anos, né? Um governo vitorioso, foram reeleitos na última eleição também, fazem um belíssimo trabalho. Aliás, falar de saúde, Nova Roma do Sul tem uma política de atenção primária à saúde que é reconhecida como uma das melhores no estado do Rio Grande do Sul. Muitas prefeituras deviam ir lá, né, se espelhar no trabalho da prefeitura de Nova Roma do Sul, né? Então, boa noite, José Comim, manda um abraço para todos os nossos amigos aí de Nova Roma do Sul, né? Também dá uma boa noite para o Luciano Reis, e por Ivanor Santos, né? Também dá o Ivanor, nosso companheiro, também foi candidato a vereador. Boa noite, Ivanor. Pessoal, falamos aqui também desse projeto de lei do crédito consignado, proibindo fechar por telefone para dar garantias para as pessoas, né? Queria colocar uma outra questão, que eu acho que é muito importante. A nossa bancada, a bancada do PT, ela apresentou 3 projetos de lei na Assembleia Legislativa que, a nosso ver, são muito importantes e a gente está trabalhando para tentar aprovar. A primeira já faz mais de ano que foi apresentada pelo nosso companheiro Valdeci Oliveira, que cria a renda básica no Estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos propondo que o Estado do Rio Grande do Sul pegue 30% do Fundo Ampara, um fundo que já existe, e se ele usar 30% do Fundo Ampara, ele pode atender com uma política bastante efetiva, né, um número significativo de famílias que estejam em situação de extrema pobreza. Nós temos hoje 355 mil famílias em situação de extrema pobreza no Rio Grande do Sul. Extrema pobreza é renda per capita familiar de 0 até R$89. Então, é gente pobre mesmo. E o governo do estado fez um auxílio emergencial gaúcho que vai atender 8 mil famílias. Muito pouco, né, gente? 8 mil famílias devia ser a Prefeitura de Caxias. Seria pouco até para a Prefeitura de Caxias, que fará para o governo do estado do Rio Grande do Sul. Ou para a Prefeitura de Porto Alegre seria pouco, mas que fará para o estado do Rio Grande do Sul. Né? Mas está lá e até o presente momento a gente não consegue votar, porque como o governo tem maioria, né, então eles dificultam a gente aprovar esse projeto. O outro projeto que nós apresentamos é crédito subsidiado, né, com o valor da taxa Selic. O governo subsidiaria o crédito para microempresas e microempreendedores individuais. E para aqueles que não têm garantias reais para fazer um empréstimo, a gente, então, cria um fundo de aval. E não é muito dinheiro para fazer isso, pessoal. Com 50 milhões de reais,
daria para o Estado alavancar R$1 bilhão em crédito subsidiado para microempresas e microempreendedores individuais. E com 125 milhões ele criaria um fundo de aval que permitiria alavancar esse 1 bilhão de crédito. Mas, infelizmente, o nosso governador não faz isso. Né? Ele deixa lá o Banrisul agindo como um banco de varejo igual a qualquer banco privado e não toma essas iniciativas. Né? Mas apresentamos o projeto. E o outro projeto que nós apresentamos é um projeto de crédito emergencial para a agricultura familiar, né? Para pequenos agricultores, também, né? Tanto para o custeio como para o investimento. Por que nós apresentamos? Primeiro, porque nós tivemos estiagem. Já o ano passado, e agora, até poucos dias atrás, também tinha muito pouca chuva, né? E essa estiagem atingiu muitos agricultores, fora as dificuldades que estão vivendo em função da crise. Né? E, neste momento, o que a gente vê é que o governo federal está reduzindo o volume do crédito do Pronaf. Né? O Pronaf está com valores menores, né? Muitos agricultores vão no banco para tentar fazer um Pronaf e não conseguem fazer. Então, nós apresentamos também esse projeto de lei. Então, são 3 projetos. Um é para agricultores familiares, né? Outro é para microempresas e microempreendedores individual, e outro é para as famílias em situação de extrema pobreza. Isso também dá a sinalização do que nós faríamos se nós estivéssemos no governo. Né? O Eduardo Leite faz o quê? Só quer vender o patrimônio público, atacar os servidores, né? Diminuir o papel dos serviços públicos, e não tem uma política concreta qualquer para o desenvolvimento econômico e social do Estado. Nada. Os neoliberais sempre fazem assim. Não desenvolvem políticas para o desenvolvimento do Estado, vendem o patrimônio. A tentativa de vender a Corsan é um absurdo. A Corsan não dá prejuízo, a Corsan dá lucro. E esse lucro é reinvestido no saneamento básico. O Banco do Rio Grande do Sul dá lucro. Né? Nos últimos 20 anos, o Banrisul repassou 16 bilhões de reais ao Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul, através de lucros e dividendos. Né? O governo é o maior acionista, então ele recebe lucros e dividendos. Mas o Eduardo Leite quer mostrar serviço para o mercado. Ele botou na cabeça que ele pode ser candidato a presidente pelo PSDB, né? E aí ele não cuida mais do Estado, ele está querendo mostrar serviço para o mercado, né? Vou usar o termo que se usa, né, popularmente, está puxando o saco do mercado, né, para ganhar, para ter o apoio deles na eleição presidencial. Se é que ele vai conseguir derrotar o Dória dentro do PSDB, né? Mas não faz essas coisas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então nós apresentamos, mas como nós temos 8 deputados do PT, 4 do PDT e 1 do PSOL, né, com 13 votos, é difícil a oposição conseguir aprovar se o governo não se convence. Nós estamos lá tentando conversar e mostrar para o governo a viabilidade dessas propostas. Né? Quero dar uma boa noite também para Raquel Rodrigues, para Humberto Valiati, meu amigo Humberto. Tudo bem, Humberto? Faz tempo que a gente não conversa, hein? O Reginaldo Silva, o Ricardo Risse, o Marcelo Assunção, a Iraci Pereira dizendo chega de privatização, né? Sabrina Araújo também dizendo que estamos lutando pelos mais necessitados nesse momento de pandemia, o Orlando Michele, né? Dando parabéns pelo trabalho na Assembleia, e nós continuamos na luta contra o Bozo genocida. É isso mesmo. A Ládia Pessim, né, dizendo que o Eduardo Leite só convenceu pela imagem, mas quem viu que não servia para nada votou no Sartori. Esse é o problema, né, que foram os 2 para o segundo turno. Mas, pessoal, então é isso. Nós estamos aqui batendo os 30 minutos aqui da nossa live de domingo, nosso papo de domingo. Júlio César Costa, muito boa noite. Terça-feira, eles vão tentar, então, votar a PEC 280. Primeiro votam o nosso recurso, depois a PEC 280. Né, de forma absolutamente irregular. É por isso que tem base para depois ir à justiça para questionar essa questão. Né? Totalmente irregular. Eles não conseguiram 33 votos, não deveria votar o segundo turno, porque ela foi rejeitada no primeiro turno por não ter conseguido os 33 votos. E, se necessário, nós iremos à justiça, inclusive, para lutar
por essa questão, não a privatização da Corsan, do Banrisul e da Procergs. Boa noite, pessoal, boa semana, cuide-se todos e todas, né? Vamos continuar lutando pelos direitos do nosso povo. Um abraço.